Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E hoje eu vou responder uma pergunta que eu venho recebendo assim, várias e várias vezes, lá no Instagram principalmente. Thaís, eu não fui tão bem na primeira etapa da LMG. Eu me classifiquei, eu vou para a segunda fase, mas eu não fui tão bem. Eu devo estudar? Eu devo me dedicar para a discursiva? E hoje eu vou falar com você sobre isso. Vamos lá? Todo mundo quer saber se deve estudar, se deve se dedicar para o concurso da LMG. Todo mundo quer saber se tem que se preparar para essa segunda fase, mesmo que não tenha tido uma boa pontuação. E a resposta é sim, você deve se preparar. Sim, você deve se qualificar. Sim, você deve estudar muito para a prova discursiva. Por que eu estou dizendo isso com tanta convicção e tranquilidade? Porque a prova discursiva vale muitos pontos. Independente se o seu cargo é de analista, se o seu cargo é de consultor, se o seu cargo é das áreas, das categorias profissionais certinhas, né, lá bem divididas, mesmo assim, você deve estudar. A prova discursiva pode mudar muito esse jogo. Você tem várias questões, alguns cargos 5, alguns cargos 6, outros cargos até 8 questões. E ali você vai colocar todo o seu conhecimento. Ali você vai colocar tudo que você sabe sobre aquele assunto e você vai ter que organizar todas essas ideias e estruturá-las dentro do tipo de texto que foi exigido para você. Seja uma questão discursiva, seja um estudo de caso, seja uma redação, você vai ter que se organizar para traduzir o seu conhecimento em palavras que sejam organizadas de forma estratégica e consigam transmitir que você sabe escrever bem e que você tem conhecimento desse conteúdo. Não é todo mundo que sabe fazer isso. Com muita tranquilidade eu digo, não é todo mundo que sabe fazer isso. Eu conheço inúmeros concurseiros que têm muito medo da redação, porque não sabem escrever, não sabem utilizar as técnicas e têm às vezes até um pouco de medo de escrever e de expor ali o conteúdo. E é por isso que eu tô te dizendo que mesmo que você não tenha ficado tão bem classificado ou classificada, talvez você ficou ali na linha, né, na nota de corte. Se você olhar a sua nota em comparação com o primeiro lugar, tem ali uma discrepância de 5, de 6, talvez até de mais pontos. Mesmo assim, você deve estudar, porque a prova discursiva vai mudar muito esse jogo. E se você fizer uma boa preparação ao longo do processo, se você construir bem conhecimento de todos os tópicos que serão utilizados no momento da sua prova discursiva, se você souber construir bem parágrafos, construir bem as ideias, conectar os pontos, articular os assuntos e tomar bastante cuidado com a coerência, com a coesão, com os aspectos gramaticais, sim, você pode ser muito bem pontuado ou pontuada e pode se sobressair. Quer dizer que quem tá lá em cima pode descer e quem tá lá embaixo pode subir. Eu já vi isso acontecendo em provas discursivas que valiam muito menos. Quem dirá nessa que tem uma pontuação extraordinária? Tem carga aí que vale 120 pontos a prova discursiva. E isso é para te dizer que sim, existe uma possibilidade real de você que está lá embaixo subir lá para cima. Quem sabe até no primeiro lugar. Se você já entrar nessa preparação se achando inferior, você não vai conseguir avançar. Infelizmente não vai, porque você não vai conseguir perceber que existe uma chance real. E aí você não vai se dedicar o quanto você gostaria e o quanto você deveria. Caso você estivesse lá em cima, você já entra com outro gás, eu sei, mas não quer dizer que está decidido. Inclusive você que está lá nos primeiros lugares. Se você não segurar a sua cadeira, você vai descer. E é por isso que a preparação precisa ser muito eficiente. Você que tá com medo, tá sem saber se estuda ou não,
para de perder tempo. Já tinha que ter começado a estudar. Se não começou ainda, a hora é agora. Comece a se preparar e a se organizar, porque é agora que você vai construir o que você vai fazer lá no dia da sua prova. Aproveite que ainda não tem data de prova, nós temos uma previsão, segunda quinzena de maio. E peça muito a Deus para demorar, para não ser na segunda quinzena, para dar tempo de você se preparar e se qualificar cada vez mais. A minha sugestão, para muita gente que está perguntando por onde estudar, é o projeto Escrita Precisa. Eu já falei dele aqui, mas eu acho muito importante reforçar. Você não sabe como estudar, você não sabe como se preparar para a segunda fase. Você vai ter tudo isso lá no projeto Escrita Precisa. O projeto Escrita Precisa foi idealizado por mim, pensando justamente em você, concurseiro e concurseira, que estudou para a primeira fase, mas agora não sabe como estudar para a segunda fase. Lá eu ensino como estudar a bibliografia, lá eu ensino quais técnicas você vai aplicar para de fato entender esse conteúdo, absorver e introjetar. Não adianta nada você abrir a lei e começar a ler. Não adianta nada você abrir aquele artigo, aquele capítulo de livro e começar a ler. Existem técnicas que você precisa aplicar, existe um passo a passo que você precisa seguir para de fato construir esse conhecimento e começar a introjetar esse conteúdo para que dali, no dia da prova, você consiga colocar no papel. Essas técnicas, como organizar o material, organizar o tempo, isso tudo eu ensino no Escrita Precisa. Além disso, a minha parceira, a professora Cássia Braga, também tem a outra parte que ela vai ensinar sobre a parte da estruturação do texto. Como organizar os parágrafos, como estruturar o texto, sobre coerência e coesão, como articular as ideias, como colocar a ideia no papel e transformar aquela ideia num texto que seja bem pontuado. Ela vai falar sobre também os critérios que a FUMARC vai utilizar na correção, os erros mais cometidos pelos concurseiros e como você não vai cometer. Ou seja, nesse projeto que é o Escrita Precisa, você tem 2 em 1. Você tem toda a parte do como estudar e também a parte de como escrever. E combinando as duas partes, você vai conseguir fazer uma preparação muito eficiente. Além disso, no projeto Escrita Precisa, nós ainda temos o nosso grupo do WhatsApp, em que você pode tirar diversas dúvidas em relação à segunda etapa. Então essa é a minha indicação para você que quer estudar para a segunda etapa e às vezes ainda está um pouco perdido ou perdida sem saber o que fazer ou se vai estudar ou não vai. A hora é agora e só depende de você transformar o seu processo de preparação. Então não perde tempo não. Comece a agir. Veja aqui embaixo, tá na descrição. Aqui embaixo você vai ver que tem o link lá do Escrita Precisa. Você pode clicar. Você vai ver que tem alguns cargos que não foram contemplados, mas para a maioria você vai ver que serve. Para quase todos os consultores legislativos e para diversos cargos de nível superior. Nós não estamos contemplando a parte de procurador, redator revisor, consultor do processo legislativo e tem um outro cargo mais voltado para a parte de design gráfico que vai ter aula prática. De resto, você vai perceber que o seu cargo vai estar lá contemplado. Qualquer dúvida também, me pergunte no WhatsApp, mas pare de perder tempo, porque já teve gente que começou e você precisa começar agora para poder construir uma excelente preparação e isso se mostrar no dia da sua prova discursiva. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, deixa aí o seu like e comenta aqui embaixo.